Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui na Fábrica do Samba, obedecendo todos os critérios do Ministério da Saúde. Nós vamos tirar a máscara e vamos entrevistar nosso amigo Cristiano, carnavalesco de sucesso, aqui direto da Fábrica do Samba. Então, Cristiano, sabendo que você é uma pessoa extremamente empenhada como carnavalesco, o que é ser carnavalesco? Qual a definição melhor de carnavalesco? O que faz e qual a importância de um carnavalesco? Carnavalesco é a mente pensante, vamos dizer assim, do espetáculo carnaval. E a gente, comparando com um profissional que a gente tem mais conhecimento na sociedade, é um diretor de uma peça teatral. Carnaval é uma grande ópera a céu aberto, né? Então eu sou um gestor de grandes artistas, né? A gente tem ferreiro, escultor, pintor, aderecista, costureira, então assim, são vários artistas integrados, direcionados pelo carnavalesco, seja ele qual for, o Cristiano ou um outro, né? A figura carnavalesco, a patente carnavalesco faz ele gerenciar essa gama de artistas para que a gente produza o espetáculo da melhor forma possível. E no conjunto da obra, tem alguma coisa que você define ali é a menina dos olhos para o carnavalesco? Depende, para cada carnavalesco tem uma menina dos olhos. Eu gosto muito de toda a escola que eu passo de dar um... Não que eu não tenha carinho por todos, mas eu dou um carinho maior para bateria e baiana, porque são os meus xodós dentro do processo de criação de carnaval. E depois, quando a gente vai desenhando, vai criando as alegorias, a gente sempre... É como filho, né? Cada um vai para um caminho, mas a gente tem um carinho diferente por um, por outro, cada um com a sua característica. Não que a gente deixe de amar, mas a gente tem um tratamento para um tratamento para o outro, então isso vai mudando de acordo com o que a gente cria dentro do processo de evolução do carnaval. E para o Cristiano carnavalesco, qual é a visão sua, pessoal, dos desfiles nas periferias, dos blocos nas periferias, das escolas de sambas ali no eixo periférico? Como que você vê? Eu acho que é de uma grande importância, porque assim, eu não vejo o carnaval com tamanho, nem dimensões. É lógico que a gente trabalha aqui numa escola do grupo especial gigantesca como a Vila Maria, né? Mas eu vejo como manifestação cultural. Seja ela do tamanho que for, ela é importante da mesma forma. Porque a gente tem como dialogar ali com as pessoas, seja com sementinhas, desde a menor que a gente passa, aquelas histórias que a gente conta, até a maior. A maior a gente atinge um público maior muito mais rápido, a outra leva um tempo maior para a gente atingir aquela mesma quantidade de pessoas que a gente atingiu com uma escola maior. Mas todas elas são manifestações culturais importantes para que a gente conte a história do nosso país, porque a gente mostra, porque isso é um braço muito forte da cultura, né? Se a gente tiver isso como momentos de você refletir, de você contar para as pessoas aquilo que você já viveu, o que você pode viver, dar soluções com o dia a dia, com aquela história que você conta com alegria, com brincadeira, com forma de cantar, que a gente sabe que carnaval, seja o tamanho que for, é um espetáculo audiovisual, né? Você precisa escutar, cantar e ver aquilo que está passando, né? Então isso é muito interessante, seja qual for o tamanho. Para mim, tamanho não é documento. Documento é aquilo que a gente representa dentro da nossa sociedade. Interessante isso que você falou. Outro dia eu estava conversando com um grande amigo meu, Criolé. Criolé, passista, brilhante, viajou o mundo inteiro. E eu conversei com o Criolé e eu percebi o interesse dele por carnaval. E eu perguntei para ele, falei, Criolé, como que é o início? Qual é a formação, o primeiro passo a ser dado quando uma pessoa deseja ser carnavalesco? E ele me disse assim, você vai ter oportunidade de perguntar para o Cristiano ainda essa semana. Como que você vê, como que você sugere, qual dica que você daria se eu quisesse iniciar como carnavalesco? Primeiro é gostar de ler bastante e procurar esmiuçar todas as histórias que aparecerem na sua frente. Porque daí que surgem grandes enredos, grandes histórias, grandes figurinos, grandes alegorias. Então você precisa ler. Ler e entender tudo aquilo que você pode transformar de escrito para visual. E aí o exercício você tem que fazer todo dia. Você tem que ler e começar a pensar e começar a esboçar. Coloca no papel. Ali uma história de João e Maria. O que eu posso fazer? João e Maria tem a história lá, que eles ficaram presos na gaiola, que tem o doce.
Aí eu vou lá botar o doce, a gaiola, os pontos, né, chaves para que eu pudesse contar a história de João e Maria. Então, cada história que você tiver, cada momento que você tiver da sua vida, cada livro que você lê, você pode tentar transformar ele em carnaval, porque é um grande caminho para que você faça grandes obras aí dentro de qualquer proporção de carnaval que você venha fazer. Como é que você vê o carnaval pós-pandemia? Provavelmente vamos passar essa fase de transição universal. Toda pandemia tem seu pico e a decadência. Como que você vê, passando essa fase de pandemia, como que você vê as projeções, os projetos, a evolução nas escolas de samba? A gente tem uma preocupação muito grande com o mundo todo, né? Porque tudo se transformou com a pandemia, né? A gente precisa entender esse momento pós esse carnaval, de que forma isso vai se comportar para que a gente possa manter isso dentro do processo de cultura do nosso país. A gente não tem aí uma valorização da cultura no nosso país, infelizmente, né? Eu tenho uma passagem que a gente teve aqui com o carnaval que a gente fez sobre a China, para a gente entender a evolução de fora do Brasil, né, do mundo. A gente teve a visita da cônsul-geral da China no barracão e eu mostrei todas as fantasias, todas as alegorias, os desenhos, projeto, tudo para ela. E aí ela nem fala a nossa língua, estava com uma intérprete. E aí eu perguntei, falei, pergunta para ela o que ela acha do carnaval que a gente projetou para falar da China, que é o país dela. A gente tem que ter respeito por isso, né? A gente vai contar a história do país dela. E ela, como representante, pode dialogar com a gente para que a gente coloque, insira ou retire alguma coisa que acha que não faz parte da história deles. E aí ela me mandou uma resposta que eu vou guardar para a minha vida inteira, que é melhor do que ganhar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Ela falou assim, eu não posso mexer numa bolinha desse carnaval que você projetou junto com seus companheiros. Sabe por quê? Porque artista e arte está acima das nuvens. Lá só Deus toca. É impossível a gente tocar. Então eu não posso mexer em nada disso. Então aí a gente entende que os outros países têm uma evolução muito grande porque eles usam o braço da arte, né, e da cultura do próprio país para que ele tenha um crescimento da sociedade. Quando a gente abandona isso, a gente começa a fazer com que define os pensamentos de crescimento de um país. Então a gente precisa realmente da arte, da cultura, agregado com outros, né, para que a gente possa crescer como ser humano, como valorização de uma civilização, de uma humanidade, de tudo que a gente pode viver, né? A gente sabe aí que nesse enredo que a gente está falando que o mundo precisa de cada um de nós. Aqui na Vila a gente fala da queda do Império Romano porque existiu o autoenfrentamento do ser humano. O ser humano tem que viver junto. O brasileiro mais ainda, porque o brasileiro tem essa coisa do toque. Ele quer encostar, ele quer, né, colocar a mão. Então isso para ele, para fazer ele viver, para ele sentir e ser feliz. Eu acho que o processo é dessa forma que a gente reage para que a gente possa ter um futuro melhor. É possível viver como carnavalesco no Brasil? Quando a gente chega ao grupo especial, vamos dizer assim, né, que é o que eu estou, a gente consegue, porque a gente é contratado e tem um salário o ano inteiro, né? A gente é remunerado por isso. A gente consegue viver no Brasil. Não vive as maravilhas, mas vive igual todo mundo, né? Tem seus problemas, paga as contas, vive o dia a dia, vive uma vida até muito melhor do que muita gente que a gente vê aí. Eu agradeço o tempo inteiro aos deuses, ao meu orixá, porque eu sou abençoado, né? Porque tenho meu emprego aí e consigo manter também emprego para outras famílias. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, como eu tenho a Vânia, que trabalha comigo, que hoje ela é minha comadre. Eu vi a filha dela hoje, vai fazer 18 anos, eu vi na barriga, né? Trabalha comigo há 18 anos, então assim, são famílias que a gente leva junto com a gente. Então assim, não é uma coisa que o Cristiano carnavalesco trabalha, recebe o salário dele, mas esqueceu todos os outros que estão em volta. A gente sempre, quando vai, leva a equipe junto. É aquilo que eu estava falando, que um grande carnavalesco, ele é um grande profissional quando ele tem uma grande equipe por trás dele. Sozinho ele não faz nada. E eu sou aquele carnavalesco que gosta, que mostra todo mundo. Você viu que chegou aqui, a gente estava conversando antes, chegou o Roberto Reis, chega um, chega outro, são todos amigos e vira quase que uma família. E essa família faz com que o processo de carnaval fique cada vez melhor. Porque quando é muito integrado, um está na mente do outro. E a gente está na história que a gente falou aí atrás, de que a gente, quanto mais junto, melhor, mais forte, a gente consegue vencer qualquer batalha quando a gente está integrado, o ser humano, um com o outro. Quando a gente está separado, a gente fica enfraquecido e a gente só perde, a gente não ganha. Na periferia, eu, como filho da periferia,
eu percebo que é um berço que produz grandes valores, grandes percussionistas, grandes passistas, sambistas. O mundo do samba, me parece que ele é gerado na periferia. E as oportunidades desse cidadão que nasce na periferia com talento para passista, para instrumentista, ele tem uma certa dificuldade, ele enfrenta preconceito quando ele sai da periferia e migra para as grandes escolas que estão basicamente nas melhores regiões das cidades. Como que você vê isso? Eu acho que assim, a gente precisa, através desse braço da cultura que eu falei lá atrás, informar para as pessoas que a gente precisa fazer o governo entender que a gente precisa agir mais ali, porque assim, a gente tem uma representação disso nesse carnaval, que a gente tem uma alegoria aqui, que a gente tem uma grande comunidade, uma favela, né? Eu acho que tem gente que acha que favela é um nome pejorativo, eu acho um nome lindo. Se as pessoas forem estudar como aquilo que a gente estava falando, que a gente tem que ler, entender, o nome favela vem de uma planta, né? Que existia num morro no Rio de Janeiro e que surgiu o nome favela através dessa planta. Então as pessoas pejoram, mas é, né, um ser vivo, né, do planeta da gente, né? O nome veio daí. Então a gente tem ali a representação disso e a gente mostra que ali diamantes são revelados. Quando a gente tem tanto problema social ali, a gente tem falta de moradia, a gente tem falta de educação, falta de saúde, e mesmo assim sai grandes instrumentistas, artistas maravilhosos, a gente sai jogador de futebol, esportistas, medalhistas, né? A gente tem tanta coisa boa ali, com tanta falta que o governo deixa dentro dessas comunidades. A hora que a gente fizer o governo entender que se a gente agir bem ali dentro, com esses básicos momentos que a gente precisa de saúde, educação e moradia, olha o que a gente vai produzir. Se a gente já produz com tanta deficiência, se a gente tiver uma atuação forte ali, olha o que a gente vai virar, é uma potência. O Brasil é o que é, porque a gente não tem dirigentes que assumam isso com um braço forte para que a gente possa dar um caminho aí para frente, porque a gente tem uma terra fértil, onde tudo se planta dá. A gente tem um brasileiro que tem uma versatilidade muito grande, tudo que o brasileiro se propõe a fazer, ele faz bem. Ele não é aquele que tem países que a gente vê, que tem povos que o cara estuda para ser encanador, ele vai ser encanador a vida inteira, ele não sabe fazer outra coisa. E o brasileiro hoje ele é encanador, se a necessidade amanhã for ser pintor, ele vai ser, se depois ele tiver que ser carnavalesco, ele vai estudar, ele vai ser, ele vai fazer bem. Então a gente tem essa facilidade com o nosso povo, a gente precisa só de um respaldo maior dos nossos governantes para que a gente possa ver que a gente vislumbrar um futuro melhor para a nossa nação e para as próximas gerações, né, que a gente tem aí, os filhos, os netos, os bisnetos, né, que a gente tem que preparar o mundo para isso. Se a gente tiver esse entendimento que a gente precisa cuidar do mundo para que a gente tenha isso tudo no lugar, a gente vai estar aí com um futuro melhor. Dentro de uma palavra de aconselhamento, dentro de uma fala assim motivacional, o que o carnavalesco cristiano diria para os carnavalescos de todas as periferias do Brasil? Amem o que vocês fazem. Tem que amar para chegar a um futuro de repente fazer a Vila Maria, que é uma escola gigantesca, uma Beija-Flor no Rio de Janeiro, um Salgueiro, né? Uma Mocidade Alegre em São Paulo, né? Então assim, a gente precisa ter amor por tudo que a gente faz. Quando a gente faz aquilo que a gente ama e que a gente gosta, a gente vai ser sempre 1000%. Quando a gente faz só pela troca, é lógico que a gente precisa de dinheiro para sobreviver, mas quando a gente faz com amor tudo aquilo que a gente faz o melhor, e aí com o tempo, né, com a experiência, com o andamento, com o aprendizado, porque carnaval você vai aprender todo dia, não tem uma mágica, não tem uma fórmula. A cada dia, a cada momento, a cada enredo, a cada fantasia, a cada material que você corta, que você cola, isso vai fazer com que adquira experiência, para que no futuro você colha frutos daquilo que você plantou lá atrás. É exatamente como uma plantinha, você pega a semente, vai lá, vai abrir o buraquinho na terra, vai colocar, ela vai germinar, vai dar a folhinha, vai dar a flor, vai dar o fruto. O processo é exatamente esse, para que as pessoas entendam que o amor à terra, o amor à vida, o amor a qualquer coisa que você faça, faz com que você cresça e que você viva dentro da sociedade da melhor forma possível. Cristiano, nós sabemos que as escolas, elas reservam sempre surpresas nos desfiles. Tem alguma coisa que você possa apresentar para o nosso público? A gente tem interessante aqui, que tem um figurino aqui que a gente fala, ó, dos professores e dos médicos, são os destemidos, né? Que a gente mostra que para eles viverem no Brasil
e manter tudo o que eles têm de aprendizado, de ensinamento, eles precisam ser destemidos para viver no nosso país. E a gente precisa, com o braço da cultura, mudar isso para que eles não sejam mais destemidos, eles sejam os profissionais da saúde, da educação, e que eles tenham condições de manter toda a família, toda a vida, e que eles possam dar os ensinamentos dele para que as pessoas possam viver melhor dentro da nossa sociedade, dentro da história da humanidade, que a gente tenha um futuro melhor aí para todas as nações. E na frequência mais ouvida do Carnaval 2022, eu encerro com você, mandando um abraço a você da periferia que deseja um dia alcançar o status quo de um cristiano carnavalesco bem-sucedido ou de um passista fantástico como Criolé lá da cultura. Eu deixo a você um abraço, deixo você o meu respeito e em breve estaremos juntos na avenida.